Então, é uma queixa que eu ouço muito. Eu tenho o meu trabalho, eu não trabalho com produção de conteúdo. Então, como é que eu vou fazer vídeos muito, muito elaborados, muito profissionais, se eu não tenho tempo para isso, A né? Então, questão é que assim, não quais são precisa, né? as dicas que vocês dão para essa galera? A dica que eu acho importante é você tornar isso mais fácil para você. Uhum, Às vezes, inserir no seu contexto, principalmente falando de stories, que é o momento que você tem ali para gerar mais conexão com o seu público. uhum. Então, usa o que você está fazendo no seu dia a dia para criar conteúdo, né? Dentro do contexto da sua vida, porque às vezes a pessoa acha que ela tem que parar de fazer o que ela faz só para criar aquele conteúdo. Então, você otimizar, conseguindo inserir o seu cotidiano como parte do seu conteúdo ajuda pra caramba. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Digitalcast, o podcast que te inspira a aprender, evoluir e a transformar suas ideias em resultados reais. Aqui a gente fala sobre marketing, vendas, negócios, empreendedorismo, sempre de forma muito leve para que você consiga aplicar e ter resultados no seu negócio. Eu gostaria de agradecer a Hostinger por estar com a gente aqui nesse projeto. Eu sou a Carol Mancini, especialista em marketing digital. E hoje, nesse episódio, você vai descobrir de uma vez por todas como gravar vídeos profissionais direto pelo seu celular, sem precisar gastar rios de dinheiro com isso ou ter algum tipo de experiência com criação de vídeos. E aí, para isso, eu trouxe aqui dois convidados que são referências em criação de vídeos profissionais aqui no Brasil. E juntos eles criaram o curso Dominando o Celular, que já tem mais de 30 mil alunos. Sejam muito bem-vindos, Fio Rocha e Cecília Kramer. Muito Obrigada. É um obrigado. prazer estar Tamo aqui com junto. vocês hoje. Foi um prazer o convite também. Bom, Obrigada, gente. Muito feliz de receber vocês aqui. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito rico para quem tem um negócio, para quem é autônomo e total. muitas vezes tem essa dificuldade de fazer vídeos com o celular, porque a gente sabe que o formato do momento é o vídeo, né? Não tem mais como a Sim. gente É. escapar da produção de vídeo. E algumas pessoas ainda têm um pouco de receio, elas não sabem como produzir vídeo só com o celular, acreditam que precisam ter câmeras profissionais que são super caras e não é bem assim que funciona, né? Então acho que vai ser bem produtivo esse papo aqui pra gente quebrar um pouquinho esse tabu, né? A Com gente gosta certeza. de, a gente gosta de falar que o digital não existe sem vídeo, né? Hoje em dia. Não tem como você estar no digital sem fazer vídeo. É impossível. Não tem como pensar no digital sem vídeo. Então, a nossa missão hoje é justamente isso. Convencer as pessoas, primeiro disso, né? Porque é um negócio que parece tão óbvio, tá na nossa cara, mas tem gente que não, É. né? Não enxerga. E convencer as pessoas que hoje em dia você não precisa ter, enfim, milhares de reais em equipamento. Na verdade, é até bom que você não tenha, dependendo do tipo de conteúdo, que às vezes fazer um conteúdo mega cinematográfico, mega produzido, vai mais afastar do que aproximar a sua audiência, né? Sim, mais que isso. Como o Fio falou, nosso objetivo é trazer essa consciência e trazer independência na produção de conteúdo, né? Não que você não vá precisar nunca de um videomaker, mas no dia a dia ali, hoje a gente precisa estar com a presença online diariamente, né? No dia a dia, como é que você vai fazer se você não entender nada? E muitas vezes a gente recebe essa pergunta, ai, que câmera que eu compro? Quero fazer Aham. vídeos mais profissionais. Eu sempre pergunto, que celular que você tem? Porque, às vezes, quando você for comprar a câmera, você vai ter que aprender uma nova coisa. Não é só apertar um botão que o vídeo vai ficar maravilhoso. Você vai ter que aprender Exato. que lente que você vai usar, como configurar a sua câmera, que é um pouco diferente do Uhum. celular, a forma que você vai configurar. Vai ter que comprar um cartão de memória que consiga filmar do jeito que você vai filmar, um computador para você editar. Então, é muito mais do que simplesmente comprar uma câmera, que, como o Fio falou, acaba complicando mais sua vida do que ajudando. O, Então, cu- você aprender o que você precisa para usar o seu celular. E eu falo isso porque um videomaker profissional, né, que mexe ali com a câmera, ele consegue pegar um celular e fazer um bom vídeo. Aham. Agora, uma pessoa que não entende nada, ela não consegue pegar a câmera e fazer um vídeo legal, porque os conceitos são os mesmos, independente do equipamento que você está usando. Aham. o curso Dominando o Celular, ele nasceu por conta de uma coisa que a gente começou a perceber, principalmente com as meninas que trabalhavam com a Cissa. Que a Cissa sempre trabalhou com produção de vídeo
Eu estou sujo? Não tem um fio de cabelo pra me incomodar. Na camisa branca ainda, É. né? A Cissa, videomaker, né? Sempre foi. E ela trabalhava muito com moda. Tá. Fazia muito vídeo para influenciadoras, Ah, blogueiras de moda, saúde, bem-estar, essas, Sim. né? Essas coisas. E as meninas sempre chegavam nesse dilema de comprar uma câmera. Eu preciso comprar uma câmera para melhorar o meu conteúdo. Não é isso. Você precisa. Mas, Eu enfim, fiz isso, tá? pois Depois eu é. falo sobre isso. As pessoas fazem isso, né? É Mas em normal. alguns momentos faz sentido. Não é que você nunca precise, né? Sim. Só que a gente começou a perceber esse padrão, né? As pessoas compravam a câmera, investiam no equipamento. Aí a primeira coisa que acontecia é: beleza, eu tô com o equipamento aqui na minha mão. O que eu faço? Uhum. Porque o videomaker, ele vive a produção de vídeo. Ele é nerd. Eu gosto de falar que o videomaker ele é um nerd de vídeo e tecnologia. Uhum. Ele tá diariamente assistindo tutorial no YouTube, acompanhando os lançamentos. Às vezes, antes de começar a gravar, eu falei aqui para os meninos das câmeras de uma atualização que saiu para a câmera, que vai trazer um recurso novo. E você só sabe dessas coisas quando você vive a produção de vídeo. E você tem que investir tempo da sua vida para você entender como aquele equipamento funciona, para extrair a máxima qualidade dele. E mesmo depois que você faz isso, ainda não é prático produzir com ele. Que é o que o empreendedor hoje precisa, de praticidade. Exato. Não é prático. E aí, quando chega nessa barreira e começa e percebe isso, aí o que a pessoa faz? Guarda a câmera no armário. Cara, teve não uma usa. amigaça nossa, inclusive a nossa... Ela ficou um ano me perguntando, que câmera que eu compro? Que câmera que eu compro? Eu falava, olha, eu acho que você não deveria comprar uma câmera. Mas, se você quiser começar, essa aqui é boa e tal, tal, tal. Aí, comprou. Ela mora fora. Aí, quando eu cheguei lá, ela foi, levou a câmera pra mim pra mostrar, ensinei ela a usar. Nunca usou. Passou alguns meses, né? Ela me mandou, amiga, você sabe alguém que tem interesse em comprar minha câmera? Tem uma outra amiga que aí daqui do Brasil, a gente foi no escritório dela e ela abriu um armário, assim, um monte de câmera. Um monte. Caraca. Mas ela usa, ela aprendeu a mexer. Mas ela usa uma câmera, É, que não é a melhor que ela não é a tem. melhor que ela tem, mas foi a primeira câmera que ela teve e é a que ela sabe mexer mais. Uhum. Então, ela não tem tempo de aprender a mexer nas outras coisas, sabe? Não, mas ela tem a manha. Quando a gente viaja junto, eu quero que ela faça conteúdo Tem meu. muito, ela faz tem um- muito a manha. Só que É o que a Vi Portes. o que eu falo que Beijo, ela, amiga. o que eu falo que ela não tem tempo é que ela tem a câmera que ela usa é um trambolho, é uma câmera que a câmera e a lente É uma dá uns 5D. 2, 3 quilos, sabe? Caraca. E ela leva isso pra todo canto do mundo que ela viaja. Ela viaja muito. E aí a mala fica pesadíssima. E a gente fala, meu, você tem uma câmerazinha da Sony, enfim, pequenininha, que entrega mais qualidade que essa aí, de um jeito muito mais simples, muito mais prático. E quem diz que ela tem tempo de parar para aprender a mexer na câmera, sabe? Ela sabe mexer na outra, porque lá no começo ela tinha tempo. Hoje em dia é reunião, é não sei o quê. Ela tá, hoje em dia o tempo dela tem que ser focado em gerir o negócio dela e produzir conteúdo, porque o negócio dela não existe sem o conteúdo. Sim. É A por isso- Carol sabe disso. Pois É. é. Não, eu comprei uma câmera porque eu tinha esse pensamento, né? De que vai ser melhor o meu conteúdo se eu tiver uma câmera. Só que a gente também tá falando de uma pessoa que trabalha com produção de conteúdo. Esse é o meu trabalho, Sim. né? E no meu caso, eu tenho que fazer vários tutoriais. E muitos eu faço pelo celular. E aí eu precisaria de 2 celulares para eu gravar e fazer o tutorial no celular. Então, assim, no meu caso, fez até sentido. Mas Faz Faz muito parte sentido. do seu Isso- trabalho. mas isso que você falou aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Eu tive que assistir um monte de tutorial no YouTube, porque eu não sabia configurar a câmera. Os primeiros vídeos que eu gravei com a câmera, eu falei, eu vou voltar a gravar com o celular, porque eu não acertava a cor da câmera, a iluminação. Até que eu vi um vídeo que a menina falou assim, na hora que você for bater o branco da câmera, eu pegava Pega com uma folha. de sulfite, só que eu batia com a folha de sulfite e o ambiente, não pegava a cor. Sim. Aí ela falou, bate só a folha de sulfite, só o branco. Aí eu bati, aí ficou aí sua perfeito. vida mudou. Aí minha vida mudou. Mas assim, é exatamente o que você falou, né? E aí eu acho legal a gente ir entrando nesse assunto do gravar o vídeo com o celular, porque é mais fácil pro empreendedor. A gente estava até Sim, falando nos exatamente. bastidores que o público, a maioria do público aqui do canal é autônomo, que presta serviço ou que vende produto físico. Então, é uma queixa que eu ouço muito. Eu tenho o meu trabalho, eu não trabalho com produção de conteúdo. Então, como é que eu vou fazer vídeos muito, muito elaborados, muito profissionais, se eu não tenho tempo para isso, né? Então, questão é assim, que não quais precisa, são né? as dicas que vocês dão para essa galera?
A dica que eu acho importante é você tornar isso mais fácil para você. Às vezes, inserir no seu contexto, principalmente falando de stories, que é o momento que você tem ali para gerar mais conexão com o seu público. Então, usa o que você está fazendo no seu dia a dia para criar conteúdo, né? Dentro do contexto da sua vida, porque às vezes a pessoa acha que ela tem que parar de fazer o que ela faz só para criar aquele conteúdo. Então, você otimizar, conseguindo inserir o seu cotidiano como parte do seu conteúdo, ajuda pra caramba. Eu adoro, tipo assim, eu vou fazer Outro dia, eu fui sair com as minhas amigas pra tomar uns drinks numa drinqueria. Não, vou fazer um conteúdo aqui com o celular e ensinar pras pessoas como que eu faço esse vídeo usando o celular. Eu fiz, porque eu tô acostumada, óbvio, eu fiz esse conteúdo lá. Em 10 minutos eu filmei tudo e depois curti. Mas você poder inserir durante a sua vida também essa produção de conteúdo. Isso exige o que a gente estava falando, né? Um pouquinho de conhecimento do que você precisa ali. E não é nem questão de, eu preciso desse equipamento, do outro equipamento. É onde que eu tenho que posicionar o meu celular que a luz vai ficar melhor aqui nesse ambiente. Legal. Não é que você tem que estar com alguma coisa ali que você precise para gravar. Você concorda comigo? Concordo Ou demais. mais ou menos? Concordo muito, mas tem um ponto muito importante que você falou aí, do empreendedor falar que ele não trabalha com produção de conteúdo. Ele tá errado quando ele fala isso. O empreendedor, ele é produtor de conteúdo hoje. Hoje ele precisa Não dá ser, mais para correr disso. E aí um erro que o empreendedor comete é de fazer o conteúdo quando dá. E não, tem que estar no cronograma do trabalho dele. Ele tem que colocar na agenda dele quando que ele tem que criar conteúdo. Porque, de novo, o digital não existe sem vídeo e você não pode vende perder sem a sua vídeo. empresa se você não fizer conteúdo. Exato. E aí esse é o primeiro erro que as pessoas cometem e é uma coisa que a gente está martelando muito com os nossos alunos. Faça conteúdo. E a segunda coisa é, não precisa, velho. Não precisa. Claro que você tem que saber mexer no celular também para fazer um vídeo legal. Né? E é por isso que existe o curso. Você precisa saber filmar, saber segurar o celular, né? Tem a polêmica lá de segurar o seu celular de cabeça para baixo, né? Os gurus da internet. Se você segurar o celular de cabeça para baixo, você vai ter uma pegada. Não, gente, não faça isso. Vai ficar parecendo um besta fazendo isso, tá? Mas tem o jeito certo de segurar o celular para o celular não tremer. A gente fala muito de gimbal também. As pessoas, preciso comprar um gimbal para estabilizar uma imagem. Não precisa, cara. A estabilização do celular é incrível, né? Você só saber segurar direito. 90% dos casos dos nossos alunos que acham que a câmera do celular é ruim, que não consegue ter qualidade boa, é configuração. Às vezes uma configuração simples que você faz ali, porque o iPhone, principalmente, ele não sai da caixa com a melhor configuração para vídeo. Verdade. Né? Você tem que configurar... não é à toa que tem aula de configuração lá também. Eu já vou tirar meu celular aqui depois pra você configurar. Mas cara, você tem uns coisinhas lá que a gente configura. Nossa, eu chego nos lugares, é sempre assim, minhas amigas. Daqui, deixa eu configurar. Muda da água pro vinho, cara. E são configurações que não dá para uma pessoa leiga fazer, né? A gente que entende de produção de vídeo, a gente olha lá e fala, não, para o vídeo ficar legal, isso aqui não tá legal. Tipo, uma crença ali, uma coisa fora de... Eu esqueci o termo, quando... Disruptiva, uma coisa disruptiva do meio que a galera acha que você filmar com HDR ligado é bom. Porque, HDR. Não, isso é uma merda. Principalmente a pele, deixa a pele horrível. Desliga o HDR do celular. Então, algumas coisinhas bobas que você faz ali que entrega. Então, primeiro tem a parte da galera não se considerar um produtor de conteúdo. Tem que considerar, você é um produtor de conteúdo. E tem que ser uma prioridade na sua empresa, tem que ser né? uma das Porque prioridades da empresa. você precisa disso para vender. Só que também tem o lado de que você precisa fazer a gestão da sua empresa, você precisa fazer as outras coisas da sua empresa. Tem gente que, a maioria dos empreendedores digitais hoje, principalmente, são eu preso, né? A pessoa que faz sozinha as coisas. Então, a produção de conteúdo tem que ser a mais eficiente e a mais simples possível para você fazer, né? e rápida, como a Cissa falou. E você só vai conseguir isso fazendo com o seu celular. E hoje dá, cara. Com o celular você entrega a qualidade. Eu aprendi isso com o Fio, porque eu precisava, às vezes, não, preciso tirar esse dia pra fazer isso. E o Fio era assim, ele via um negócio, nossa, isso é muito legal de eu postar. E aí ele fazia um vídeo, eu ficava, nossa, que produtividade tóxica. E aí eu fui aprendendo com ele que, assim, eu posso pegar e achar isso legal e fazer um vídeo sobre isso. E, o vídeo não ficou perfeito. Mas amanhã eu vou fazer outro. E você só vai ser bom se você começar ruim, né? Não tem outro caminho. Pois é, e a gente ensina justamente isso. Você ter esse poder de você produzir um bom conteúdo a hora que você quiser. Sim. Só tirar o celular do bolso e dá pra fazer. E a gente descobriu isso porque
a gente sempre trabalhou, eu e a Cis, a gente tem 15 anos de experiência no audiovisual, então a gente sempre trabalhou em pequenos, grandes, médios, superproduções, a gente via como é que era. E era muito louco, eu fiz muito direção de videoclipe, de artista grande. Legal. E era muito louco quando a gente estava no set de filmagem, lá toda aquela parafernália, direção de fotografia e tal, não sei o quê. E aí eu pegava o celular e eu começava a filmar o bastidor ali, tá? Eu filmava, editava ali rapidinho. Na época nem existia o CapCut, era o InShot. Foi o primeiro aplicativo que Eu surgiu, né? Fusion. LumaFusion, né? Aí editava ali rapidinho. E era isso, eu filmava ali 5, 10 minutos, sentava ali, mais 5 minutinhos, editava rapidinho. E aí eu postava nos stories, pedia o arroba da galera pra postar, né? Eu postava, a galera via nos stories, eu falava, você fez esse vídeo agora? Agora. E era um vídeo super simples. Não era Pra uma você era super simples, produção. né? Não, mas era simples no geral. Uhum. O que a galera ficava impressionada era que eu sentei ali 15 minutos Muito e fiz. rápido. E aí eu falei, não, a gente precisa ensinar isso pras pessoas, porque qualquer um pode Nossa, fazer eu vou isso comprar aqui. o curso de vocês, gente. A Nossa! venda foi boa. Não, mas é porque você tá falando e eu tô me imaginando também. Porque como eu tenho mais costume de gravar pro YouTube, eu sinto um pouco de dificuldade na hora que eu vou gravar vídeo curto e no formato vertical. Porque no YouTube eu gravo na horizontal, Uhum. eu coloco a câmera ali, sento na cadeira, falo o que eu tenho que falar. E aí, eu não tenho, às vezes, ideias de ângulos, takes. Na minha cabeça não é tão simples assim, às vezes porque eu não tenho esse conhecimento de Sim. gravar Da produção com de o vídeo. celular, essa produção de vídeo com o celular. E eu tô falando sério, eu vou comprar mesmo, porque esse é algo que eu preciso melhorar na minha comunicação. Eu troco o curso por uma prova social, se você Boa! quiser. Vamos conversar sobre isso. Mas é exatamente isso. E eu acho que o empreendedor sente isso. De que, nossa, hoje eu preciso gravar um Reels. Meu Deus, eu vou ter que parar Sofrimento. 3 horas do meu dia para gravar. E às vezes, se você tem um conhecimento, você consegue fazer de uma forma muito mais rápida. A produção de conteúdo não vai ser algo difícil de se fazer e você consegue divulgar mais aquilo Sim. que Com você vende, certeza. né? Se E você já sabe o caminho, né, fica mais fácil. Mas só caminho. abrindo um parênteses, porque você, na verdade, já começou pelo mais difícil, né? Porque hoje eu acho que Dizem que é, né? o YouTube, porque a dificuldade das pessoas de migrarem pro YouTube primeiro, que dá muito trabalho, você Dá sabe disso. bastante, é. E você precisa ser profundo no seu Sim. assunto. Porque se você não conseguir falar por vários minutos daquilo, você não vai conseguir sustentar o YouTube. E eu acho que o negócio da rede social é isso, que você pode crescer com conteúdos rasos, mas aí como que você vai passar pro YouTube se você, às vezes, não é profundo naquele assunto? Então, é um desafio que as pessoas estão passando, porque a tendência do ano é o canal do YouTube. é. Mas, com certeza, não vai ser todo mundo que vai conseguir. Eu digo isso, né? É muito mais fácil você reter a atenção durante 1 minuto do que 15, né? Com certeza. Mas eu acho que tem os dois lados, sabia? Tem um nível de consciência maior de quem quis entrar ali no seu canal pra te assistir, né? Hoje, Tem quando a gente isso vai assistir o também. YouTube, a gente se prepara pra assistir o Se YouTube, né? prepara, A gente é. para, liga a TV. Você sabe que você vai perder. É. Perder não, que você vai investir ali Sim. 10, 15, 20 minutos estudando. Mas eu acho que, assim, da mesma forma que quem tá acostumado a produzir vídeo curto tem dificuldade para produzir o longo, quem produz o longo tem dificuldade Eu para vejo produzir o grandes curto. youtubers que a gente admira que realmente eles não têm uma presença muito forte no É, Instagram. É mais ali exatamente, focado por no isso, né? YouTube. Essa dificuldade. Você tinha feito uma pergunta, eu te cortei. Qual que foi? Esqueci. Não lembro Pois também. é, foi mal. Mas eu já tenho outra aqui na cabeça. A gente tá falando sobre gravar o vídeo com o celular. Além do celular, eu preciso de mais algum outro equipamento ou só o meu celular? A gente tenta direcionar para que você consiga fazer tudo só com o celular. Sim. Tá. Porque precisar, não precisa. Se eu Você fosse vai ali falar na luz da uma janela. coisa, eu tenho a ordem do que eu acho útil para investir, né? A primeira coisa, eu acho que eu falaria um microfone. Total. Porque se você vai fazer um vídeo falado, você tem um bom microfone, faz toda a diferença. A gente sempre fala que assistir um vídeo bom com um áudio ruim é horrível, mas você assiste um vídeo ruim com um áudio ok. É mais fácil de Mais você, porque você fácil. consegue entender o que está acontecendo. Então, eu indicaria primeiro um microfone com uma qualidade honesta, né? Que a Sim. gente Aham. fala. O segundo, eu Iluminação. indicaria o tripé, antes da É o tripé, iluminação. verdade. Porque a Tripé. iluminação você ainda pode usar a iluminação do dia a dia, né? Da luz do sol. Aham. E o tripé, eu falo microfone primeiro, porque tripé a gente também consegue dar uma improvisada, né? Dá, é. Coloca ali Bota em cima encostado dos na livros. parede, em cima dos livros. Então, depois eu investiria num tripé, que eu acho que Tá.
Aí ele vai facilitar a sua vida de você conseguir gravar do ângulo que você quiser. E por último, eu iria para iluminação, que normalmente também é um investimento já é um pouco maior, ocupa mais espaço dependendo da iluminação que você Mas a for gente investir. hoje, uma das partes do nosso conteúdo é indicar equipamentos também, acessórios pra O galera. pessoal adora. E a gente é viciado em achar coisas boas e baratas, né? Sim. Hoje a gente tem Depois já divulga esse link. Tem em algum lugar? tem no nosso Tem. Instagram, lá A no gente link tem da um bio, tem uma site, loja de equipamento, Já basicamente. fala. Qual lá. que é o Instagram onde as pessoas podem achar esses links? Porque eu sei que as pessoas vão ficar doidas assim. Tá, mas qual tripé eu compro? Mas qual O pessoal gosta microfone? mesmo. Mas a gente entende que a gente também, né? Aham. A gente fica obcecado pelos equipamentos e a gente compra tudo pra testar, pra poder indicar. Legal. Porque indicar coisa Porque a ruim gente não também gosta dá. de indicar. Porque como a gente procura muita coisa baratinha, Uhum. a gente tem muita coisa barata que é ruim também. Sim, que não vale a pena. O microfone, por exemplo, não adianta você pagar, sei lá, 80, 100 reais no microfone, isso é uma bosta. Você gravar Sim, com o celular sem microfone, isso é melhor. Então a gente gosta muito de comprar pra testar. Teve pra uma vez, indicar. só contar essa história, o Fio comprou um microfone tão ruim que a gente fez um vídeo do carro passando em cima dele. Meu Deus. E eu não Pra vi que a chamar a galera, mó atenção. galera tava divulgando, mó galera. É. Porque isso acontece muito da galera, porque vende, meu. Você indica um microfone de 80 reais, pô, vai vender pra cacete o microfone. Uhum. E a galera sai divulgando, porque, pô, Eu vou ganhar comenta, comissão, né? e ganha comissão, pois é. Então, Mas é sua reputação que tá em jogo, né? A pessoa não vai mais confiar no Exatamente, que é. você indicar. a gente toma muito cuidado com isso. Então, gente, vocês verem a gente indicando algum equipamento, ele é muito bom, sim. Aí, obviamente, que a gente fala, ó, esse aqui é um custo-benefício. Esse aqui Não é espere um milagre de um microfone de 150 reais, né? É. Mas ele tem uma qualidade honesta para o valor. E a gente sempre busca isso aí. Mas aí a galera pede muito. E a gente tem um kit, a gente montou um kitzinho de microfone, tripé e iluminação, que você não gasta R$1.000 para montar, sabe? Legal. E para quem tá produzindo conteúdo, isso não é nada. Uhum. O cara que pagou R$8.000 no celular para fazer, sabe? Mas o que eu tava falando é que é legal você ter, né? Pelo menos o mínimo que a Cissa falou. Mas no final, você não precisa ter isso para produzir conteúdo. Você quer ver um exemplo? Quando a gente vai fazer stories, Uhum. você pega o seu celular, você tira do bolso e vai fazer um story. Você tá usando o microfone? Não. O áudio sai ruim? Não. Não dá pra fazer, sacou? Uhum. Luz, você vai na janela que tá com a luz legal, dá pra fazer. Tripé, encosta o celular em algum lugar, dá pra fazer. Então, é legal ter, é bom ter, mas o que a gente sempre bate muito na cabeça das pessoas é que pega o celular, cara, e vai produzir, velho. Faz. Porque Entra já em tá. ação, né? Para de Pois planejar e faz. E no final é só um monte de desculpa que a pessoa coloca na cabeça, porque às vezes, no fundo, é que ela não tem coragem de fazer. Porque ela tem outras coisas na cabeça que ela precisa resolver. Ela tá com medo de ser julgada, ela tá com medo de. Aí ela vai ver alguém produzindo algo que ela pensou, mas não fez, e fica pra trás. E E aí às vezes a pessoa é até fica. mais competente do que a outra, Pois né? é. Mas a outra teve competência- coragem, né? Exato. A coragem, infelizmente, supera a competência das pessoas. Cara, é um negócio que é até. É difícil você explicar e passar isso para quem tá no começo, depois que você já passou por um monte de dificuldade, né? É sempre difícil. Só quando a pessoa chegar naquele momento é que ela vai perceber. Mas quando você faz as coisas com honestidade, com verdade, você ensina as coisas, você vende coisas, você mostra coisas para as pessoas na rede social de forma honesta, cara, pode vir qualquer um te julgar e te hatear, sacou? Não vai te atingir, porque você sabe da sua verdade. Mas uma pessoa que nem te conhece, tá com perfil privado, com a foto feita com inteligência artificial, e o cara... O cara não tem coragem, Não, né? e o hater, ele só te dá hate porque ele, às vezes, está com esse problema de medo de julgamento mais latente que o seu até. Porque a pessoa não tem coragem de aparecer. As pessoas expõem o que tá dentro delas, Pois com certeza. Mas isso é um negócio que você só sente, você só percebe quando você já está nesse momento. Você já passou por tudo isso. E aí, o nosso desafio hoje, como influenciadores disso tudo, de criar conteúdo, de fazer conteúdo de forma eficiente e tudo mais, o nosso desafio é justamente passar isso para as pessoas. Mas nenhum hater te atinge? Olha, eu tô a entrevistadora. Atinge, pô, normal. Porque às vezes me atinge. Atinge. Te atinge? Só que Já me atingiu mais. Sim, então. Mas com o- certeza. Precisei de muita terapia pra entender. isso que é a parada. Pô, mas eu tenho medo do cara me hatear e isso me atingir, me deixar mal. É.
cara, não se preocupa, porque esse medo ele não vai passar nunca. Exato. Ele sempre vai estar com você. A diferença é o que você faz com isso. Né? Como que você vai canalizar isso? Você vai canalizar isso para fazer aquele imbecil que fez um comentário idiota acabar com o seu conteúdo, com o seu ganha-pão, com a parada que você usa para pagar suas contas? Ou você vai canalizar isso para uma coisa boa? Tipo, você vai pegar isso... Primeiro você tem que analisar o hate, né? Porque tem hate que ele é simplesmente gratuito. E Que não tem, vai... e tem hate que, se você analisar, faz sentido. Faz sentido. Por isso que a gente precisa ter sabedoria. Sim. Eu lembro uma vez que uma pessoa comentou assim no meu vídeo, um dos primeiros que eu gravei. O seu conteúdo é muito bom, mas a sua voz é tão fina que chega a ser irritante. Eu não consigo assistir até o final. Eu acho que eu já até falei isso. Caramba. A pessoa que fez esse comentário, pra ela ver que foi importante pra mim. Eu fiquei não precisava ter feito desse jeito, né? Precisava falar assim, porra. E aí, eu comecei a assistir esse vídeo. Já era um vídeo mais antigo. E eu comecei a observar. Eu falei, eu não falo assim quando eu tô conversando com as pessoas. Eu não sei se no começo eu tinha uma certa insegurança e a minha voz ficava realmente mais fina. Ah, eu quando eu tô nervosa, minha voz muda Não é. completamente. E aí, só que eu tive a sabedoria. Óbvio que na hora que eu li, eu me senti muito mal. Sim. Só que eu olhei, analisei e eu falei, tá, então quando eu for gravar vídeos, eu preciso colocar a voz mais aqui no peito, eu preciso deixar ela um pouco mais grave e não ficar falando assim. Fez sentido. Apesar de, como você falou, a pessoa poderia ter feito de uma forma mais amigável ali, mais sensível. Mais homeopática. Mas eu avaliei e vi que fazia algum sentido. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sabedoria na hora de ver um hate que é gratuito, que a pessoa só tá ali porque ela queria estar no seu lugar, mas ela não tem coragem. Exatamente. E o hate que faz algum sentido no fundo. É uma crítica que você pode tornar construtiva. É. E tem um outro nível que é o que eu mais gosto. Eu adoro quando rola isso. Eu adoro um hate. Que é o hate que ele é vazio. Ele é simplesmente um hate imbecil, que a pessoa só, sei lá, se ela estava passando por um dia ruim, ela precisava descontar em alguém. Mas é tão sem sentido que a coisa que a pessoa falou, é tão fora, sei lá, a pessoa vive numa bolha dentro da cabeça dela, no mundo que ela criou. É tão sem sentido que eu consigo fazer piada do que a pessoa falou. E aí eu faço uma piada, fixo o comentário da pessoa, aí engaja pra cacete meu conteúdo. Eu adoro quando isso acontece. Não é sempre, você tem que, é o que você falou, tem que olhar, tem que ter o discernimento de analisar o que você pode fazer com aquele hate. Na grande maioria das vezes, a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente ignorar. Ignorar. Porque Não, e outra Pra que que eu coisa, vou? se aparece hate é porque tá dando certo o negócio, né? Quando tem aparece os hates é porque alguma mundo coisa fala você tá isso, né? fazendo certo. Se você fosse alguém insignificante, as pessoas não Não perderiam o parariam, tempo exato. dela escrevendo um comentário para falar mal de você, né? E aí eu gostei que a gente entrou nesse assunto, porque muita gente tem esse medo do julgamento, né? De, o que as pessoas vão falar de mim quando eu começar a gravar um vídeo, quando eu começar a aparecer? As pessoas vão falar que eu sou blogueirinha. Quais são as dicas que vocês poderiam dar para quem tem esse medo? a primeira coisa é que vai com medo mesmo, porque o medo não vai É. passar. É normal isso, né? A segunda é uma coisa que eu sempre vejo, acho que é a Malu Perini que sempre fala isso. Se ninguém vê o seu conteúdo, se ele flopar, ninguém viu. Então você não vai passar vergonha, né? Tem isso. Mas é aquilo que a gente falou antes também. Você não vai começar bom. Não tem como. Meu primeiro vídeo vai ser perfeito. Não vai. Às vezes você pode contratar a melhor equipe do mundo para te produzir e você vai falar estranho, com a voz fina. Não tem como. Alguma coisa não vai ficar boa, mas só vai ficar bom depois que você começar a fazer. A gente vai ficando bom no caminho. Não tem outra forma, né? Sim, e a dica principal de todas, assim, que é uma coisa que você tá assistindo agora, pega um bloco de notas aí e anota. E eu falei, anota, amor. O Fio fala ela nota. me zoa porque eu falo nota. Amor, nota aí uma coisa. É o bullying que eu faço com ele. Mas anota aí isso, porque é isso que você tem que sonhar com isso e dormir com isso. Se a sua presença na internet, ela acontece com honestidade e com verdade, já era. Eu quero dar uma dica. Ninguém vai te atingir porque isso é um escudo que é intransponível. As pessoas não precisam concordar com tudo que você fala e nem espere que isso aconteça. O Papa
faleceu agora e apareceu um monte de hater do Papa. Sacou? Então, não espere que O Ayrton Senna, depois de anos morto, depois do documentário, apareceu um tanto hater de hater do do Ayrton Senna. O Ayrton Senna é um deus na Terra. Na sacou? Terra. Apareceu, céu do cara. agora tá no céu, né? Mas apareceu o hater do cara, né? Então, não espere que todo mundo vá concordar com você e não espere que você só receba elogio na internet. Mas desde que você não esteja sendo desonesto, já é. A honestidade é o seu principal escudo. Seja honesto com o que você faz, com o que você fala, com o que você ensina, com o que você vende. Se você for honesto em tudo que você faz na internet, hater nenhum vai ter poder de te atingir. E uma dica, se você começar tendo coragem de ser você mesmo, que eu acho que é um dos maiores desafios. E não é quando eu falo ser você mesmo, não é dar opinião polêmica, é ser você, colocar sua personalidade, seus gostos. Se você gosta daquilo, alguém vai se identificar com você. Se você começa desde o início, né, sendo você, as pessoas certas vão se identificar com você e aí você vai gerar uma verdadeira comunidade, né, que são as pessoas que têm os mesmos gostos, os mesmos valores. Eu demorei para entender isso, que eu podia falar o que eu gosto, o que eu acho certo, o que eu não acho, porque é assim que as pessoas se conectam com você. Então, quanto mais coragem você tiver de colocar sua personalidade nos seus conteúdos, melhor vai ser, mais certo vai dar. E ninguém precisa de coragem quando não tem medo. Olha que interessante. Para que serve a coragem? Para você fazer coisas que você tem medo. Exato. Né? É isso. E tem crescimento depois do medo, né? Tem a coragem de fazer. E aí você vai com medo mesmo, cara. Ninguém evolui nada nessa vida se não foi lá e enfrentou o medo. E o medo é seu amigo, pô. Tem uma música do John Mayer que fala Fear's a friend that's misunderstood. É um medo que você às vezes não compreende. Tá dentro de você, ele é um amigão seu ali. Você só não tem que deixar ele te controlar, né? Exato. E é muito importante tudo que vocês falaram para que as pessoas comecem com medo mesmo, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas ficam esperando passar o medo e ele não vai passar. E aí elas ficam arrumando desculpas, né? Não, mas alguém vai me julgar? Ai, mas eu não tenho o celular perfeito, eu não tenho o microfone, eu não tenho o tripé, eu não tenho a câmera. Mas, no fundo, é só o medo que está travando ela. Dá o primeiro passo. Eu sempre falo isso também. Dá o primeiro passo. Ele vai ser o mais difícil de todos. Mas depois, a hora que você der o segundo, terceiro, quarto, vai ficando cada vez mais fácil. E você vai aprendendo cada vez mais, vai ficando cada vez melhor, né? Então, acho que quando a gente não entra em ação, não acontece, né? Então, precisa entrar em ação. Exato. Então, uma pílula motivacional aqui, né? É uma dose de motivação. Isso precisa. Verdade. Tem um case muito legal aqui de um mentorado nosso, que era a pessoa mais tímida do mundo, assim. Nossa, ele não aparecia de jeito nenhum, não fazia nada e tudo mais. E aí ele comprou o nosso curso, né? Aí ele começou a produzir os vídeos e tal. Eles têm uma empresa muito específica, de uma coisa muito específica, assim. E aí, a gente, né, ensina lá no curso, você tem que aparecer, você tem que, né, criar conteúdo e tal. E aí, começaram a fazer conteúdo, ele começou a aparecer, ele ficava só na parte das vendas, né, uma empresa familiar e tal, ele ficava na parte das vendas. E ele começou a aparecer e num período, assim, de 6 meses a 1 ano, eles quadruplicaram o faturamento da empresa deles. Só porque ele apareceu e começou a fazer conteúdo do trabalho que eles fazem lá. Era prestação de serviço? Prestação de serviço. De manutenção de carro. É, uma parada... Resumidamente, né? É uma coisa relacionada à manutenção de carro. E aí é um motivador também, né? Porque quando você começa a fazer... E óbvio, se você pegar o conteúdo de 1 ano atrás e o de hoje, pô, evoluiu demais. Hoje ele é um criador de conteúdo. E aí ele é mentorado nosso e aí a gente bate numa tela. Cara, você é criador de conteúdo da sua empresa agora. Você tem que cada vez mais estruturar a sua empresa para ter um departamento de marketing para trabalhar para você. Porque, não, eu vou fazer... Não, cara, você é o rosto da empresa. A gente, inclusive, tá tentando convencer eles a tirar o logotipo do perfil e colocar a cara dele. A cara dele, de tão forte que ficou. Sim. Caramba. Isso foi no Instagram? No Instagram. Que legal. Porque hoje em dia tem tanto golpe na internet, quando você coloca a cara ali, querendo ou não, você vê que existe uma pessoa por trás, né? Então gera mais confiança. Tá indo no caminho contrário, né? Agora. É o que a gente estava conversando mais cedo. As pessoas querem essa conexão maior com outras pessoas. Com uma pessoa, com a né? empresa De ver que ela ali vai do outro contratar. lado do outro lado da tela não é
uma empresa. Não é um É uma robô. empresa? É, mas tem pessoas por trás, Sim. né? Gera mais confiança. O engraçado é A que... pessoa tá dando a cara dela a tapa, Isso. literalmente. E né? sempre foi assim, se você for parar para pensar, né? Hoje em dia a gente tem isso muito mais forte, né? Se você for pensar em grandes empresas aí do mundo, sempre tem uma pessoa que é um influenciador master daquela empresa, né? A gente sempre fala muito do Facebook, que o Mark Zuckerberg, ele mudou completamente o posicionamento dele de uns anos para Sim, cá, né? uhum. Hoje ele é aquele cara cool, ele não é mais aquele cara fechadão, cabelo Aham. curto, camisa preta, não. Ele tá cool, ele tá vestindo umas roupas de geração Z Tá e malhando, tal, né? tá malhando, então... Largou, né? Treinando, malhando é coisa de É. velho. Pois é, tá treinando. Tem Facebook, o próprio Elon Musk com a Tesla, a SpaceX, que mais? Tem tantas que a gente pode falar, mas aí tem um pouco mais, a gente pode ir um pouco mais profundo, por exemplo, se a gente pegar anos atrás, quando não existiam as redes sociais, o que as marcas faziam para trazer essa pessoalidade, né, essa humanidade para a marca? Contratavam um rosto, né? Sim. Um Um artista, pessoas que às vezes... Quantas vezes você, quando a gente era mais novo, que a gente via um comercial de uma marca com um artista, a gente achava que aquela pessoa era dono da marca. Dona da marca, né? A Né, isso Xuxa, será que acontecia. era dona da Monange? Eu nunca vou esquecer quando o Faustão começou a fazer uma divulgação massiva da Jack Motors. Aham. Vocês lembram? Eu não lembro, Jack não. Motors, não sei o quê, né? Tudo Jack Motors. O Faustão era o dono da Jack Motors, pô. Todo mundo achava isso. Então, isso já existe, já acontece assim desde sempre. E hoje está acontecendo. Hoje eu vi um post, eu acho que do Novo Mercado, mostrando, né, a empresa aumentou o faturamento quando o CEO botou a cara. Aham. Aí tem lá exemplos do Nubank, tem outras coisas, né? E a gente gosta de dar o exemplo da Nike, por exemplo. Quem está assistindo aí, abre o Instagram da Nike e dá para contar nos dedos quantos produtos vocês veem no Instagram da Nike De nos post, últimos né? posts. Não tem, eles não Não postam tem, produto. não tem. É um ou outro. Eles postam os influenciadores, os atletas que Atletas. representam a marca, né? E tem um exemplo legal que é da Netflix, que não tem uma pessoa, tem os atores dos Naturalmente já tem todos os das atores, séries né? e dos Aham. filmes, mas a forma que ela se comporta, né? Se Que uma vez já comunica, né? perguntaram pra ela, por que você fala de você no gênero feminino? E ela respondeu, porque eu sou menina. Eu sou menina, eu já vi. Então ela se comunica como se fosse uma mulher, dando opinião como se fosse uma pessoa, né? Um Sim. personagem. A Apple vive uma crise de marketing hoje porque elas não têm mais o Elon Steve Musk, Jobs. o O Steve Jobs. E eles estão num processo aí, porque o Tim Cook, ele não tem esse carisma, né? Engraçado, porque se eu falar Tim Cook aqui, Quase ninguém sabe quem é, mas o Tim Cook é a cara da Apple hoje, é o Então, CEO da bizarro Apple, né? isso, né? É muito bizarro. Mas por quê? Porque ele não tem esse carisma, ele não tem aquela presença que o Steve Jobs tinha quando subia no palco, né? E eles estão, eu tenho quase certeza que o lançamento agora do iPhone 17 no final de setembro, que eles sempre fazem ali meados, final de setembro, o lançamento do iPhone 17 não vai ser o Tim Cook que vai apresentar mais. Vai ser o Greg alguma coisa, que é a nova... eles estão fazendo essa transição para esse cara. Pra Que tentar. é um cara muito mais carismático. Ele faz umas brincadeiras. Nas últimas apresentações, ele estava apresentando alguns aspectos ali do iPhone. Mas ele não era o apresentador principal do evento, né? Não era ele que iniciava e terminava o evento. E eles estavam fazendo esse teste e a galera já tá sentindo mais. Você vai ver, se esse cara aparecer com o carisma dele, com o jeitão engraçado que ele tem... Vai gerar um movimento diferente, Gera, né? cara, vai ser diferente. Então, as marcas, elas estão buscando isso. E aí, a gente sempre fala, né, que o dono da marca, o eu presa, você é o maior influenciador da sua marca. Não dá para fugir disso. Então, tem que aparecer, tem que E essa fazer questão conteúdo. você falou uma coisa que me deu um insight aqui, da gente ter vergonha, né? A gente tem que ser o nosso maior fã. A Sim. pessoa que mais acredita no nosso produto. Então, se você não consegue defender o seu próprio produto, como é que outra pessoa vai acreditar? Pois Então, Exato. é mais uma motivação aí pra você poder botar a cara. É Não, por isso, Vai lá. eu vou falar que tá na moda o Media for Equity, né? Você sabe esse Não, termo? não vi esse termo, O Media não. for Equity é o Não sei do seguinte, que vem você uma fala. marca Ah, para você e fala assim, ó, a gente sim. quer, sei lá, talvez te contratar. Vai, eu quero te contratar para fazer um comercial aqui, uma publicidade aqui para minha marca. E aí você olha aquela marca que às vezes combina tanto com você, fala, pô, eu usaria isso aqui. Ou às vezes é uma marca que você já até gosta, aham. você usa a marca e tudo mais. E aí você fala, bora fazer um Media for Equity? O que é isso?
Falou, é como se eu estivesse investindo na sua empresa. Vocês não vão pagar nada para usar a minha imagem aqui, só que eu vou entrar de sócio na sua empresa e vocês vão me dar 5%, 10%, enfim. Entendi. E aí, aquela pessoa vira a cara daquela empresa. Porque ele é um sócio, ele é um dos donos da empresa agora, sabe? Sim. Felipe Tito faz muito isso, o Caio Castro faz muito Você isso. falando agora, eu lembrei. A Cláudia Leite tem uma marca assim também, que ela entrou como artistas sócia estão para fazendo isso. só Usar a imagem usarem dela, a imagem que já dela. tem uma imagem forte, né? Então, para a empresa... Então, e todo mundo sai ganhando, porque as marcas precisam disso. Sim. A marca precisa de uma pessoa para fazer isso, né? A Anitta estava fazendo isso com o Nubank. Aí saiu um ela comercial foi agora agora pro- da Inter, que dá até uma cutucada. Foi com o PagSeguro, não foi? Foi PagSeguro, não foi PagSeguro. Inter, não. Não, Não, foi é Mercado Mercado Pago, Livre. foi Mercado Mercado Livre. Pago. Foi Mercado Livre, foi Mercado Livre. É, isso aí. Ela dá até uma cutucada, ela fala no comercial, né? Não fique Você vai ficar roxo roxo de de raiva, ou de vontade, vontade, um uma negócio coisa assim. assim. Não fique roxo de vontade, um né? negócio assim que Né? ela fala. Bizarro isso, né? Mas enfim, é a- isso. Mas diz que essa publicidade que é a guerrilha, né? Igual aquela Guerrilha. briga da Pepsi, da Coca-Cola, Burger Sim. King, McDonald's. Que eu Tá acho voltando às maravilhoso. origens. Eu acho amo. maravilhoso. Eu isso é amo. muito bom. Eu vi Eu um tô hoje só da esperando- Pepsi sensacional. Eu tô só esperando o Nubank responder essa Como que eles vão, propaganda. com Pois certeza, eles é. vão responder de alguma forma. E aí, a CEO do Nubank, ela tá dando as caras mais agora. Tá, né? Ah, mas a já tem um Cristina tempo, né? Ela tá Junqueira. aparecendo mais, né? Justamente por isso, porque eu acho que eles perceberam o problema que é não ter isso dentro da empresa. É. O problema que é você contratar uma pessoa que daqui a pouco vai acabar o contrato e ela vai para outra marca, né? E as Exato. empresas estão buscando mais isso. E eu acho legal a gente falar também sobre o quanto era difícil antes para uma marca ter um rosto, né? Como você mesmo mencionou. Eu precisava contratar uma atriz, um apresentador, sei lá, um cantor, alguém que já tinha uma imagem muito forte para eu conseguir fazer com que a minha marca chegasse em mais pessoas. Agora a gente pode fazer isso de uma forma tão fácil e sem gastar, né? Uhum. Você vira o próprio influenciador da sua marca. Todas as ferramentas já estão na sua mão ali. pra você fazer Exato, e isso. se as pessoas entendessem o quanto isso tem poder, né? O Sim. quanto elas poderiam vender mais. Eu espero que nesse episódio você tenha essa consciência com esses exemplos que a gente está dando, esses casos reais de pessoas que botaram a cara a tapa ali e que faturaram 4, 5, 6 vezes mais. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a ver o benefício. Então, assim, eu tô com muito medo? Tô com muito medo. Mas, cara, e se eu aumentar 5 vezes meu faturamento aqui? Puta motivador, né? Então, deixa eu colocar minha cara aqui, né? E aí, você deu o exemplo do teu aluno que fatura muito mais agora com os vídeos pelo Instagram, né? E como a gente mencionou no início, não tem jeito, o vídeo é um novo formato, os vídeos curtos estão bombando muito. E aí, eu queria saber se vocês têm alguma dica ou um passo a passo que vocês usam para criar bons roteiros para vídeos curtos, especificamente no Reels ali do Instagram. Eu vou falar o que eu acho mais importante de tudo. É o mais importante. É como você vai começar o seu vídeo. Tá. É o gancho. Porque é nesse momento que você vai convencer a pessoa a assistir o seu vídeo. E às vezes as pessoas fazem 4 introduções. Outro dia uma amiga minha estava me pedindo ajuda assistindo o vídeo. Tipo, tem uma introdução, depois tem outra. Vamos ser mais objetivo, né? Então, a forma como você vai colocar o seu gancho, que a gente chama, como você vai prender a atenção da pessoa no seu vídeo, é o mais importante para o seu vídeo dar resultado. Porque se tem aquela retenção ali inicial, o seu vídeo já vai ser entregue para mais pessoas por causa do algoritmo, né? Então, a forma como você começa o seu vídeo é muito importante. Então, se eu começar, oi, meu nome é Cecília, ninguém vai assistir meu vídeo. Então, foca, eu sempre dou a dica de como criar bons ganchos. Pensa na dor do seu cliente. Na dor, nos problemas, e começa com esse problema e resolve esse problema no seu vídeo. Isso aí é uma E isso forma... está diretamente ligado a como você se posiciona. É. Diretamente. Se você não sabe, não tem um norte, não sabe onde você quer chegar com o seu Instagram, quem você quer atingir, Como você quer ser visto. como você quer ser visto, vai ser muito difícil você fazer isso que a Cissa falou. Porque se você não sabe o que você é, o que você quer, você não sabe como que você quer que as pessoas te enxerguem, vai ser muito difícil você pensar em quais dores, quais termos, quais frases as pessoas vão parar para te assistir. Inclusive, na parte que a gente ensina sobre criatividade, sobre como ter ideias de roteiros, de conteúdo e tudo mais, a gente fala muito sobre o posicionamento
porque é com posicionamento que você vai entender como que você vai fazer um bom gancho. Porque vão ter termos, palavras, coisinhas ali, detalhes que você vai falar que as pessoas vão parar para te assistir, porque é o que as pessoas querem aprender, é a dor que você está explorando da pessoa, né? E aí, depois do gancho, vem um desenvolvimento. A gente gosta de dividir o roteiro em 3 fases. É gancho, desenvolvimento e CTA. O gancho, que a Cissa já falou, que é isso, né? De você, né, trazer a pessoa para te assistir, porque é diferente do YouTube, que a pessoa vai parar para assistir o seu vídeo. Às vezes ela até pesquisa o seu vídeo para assistir. No Instagram, não. No Instagram, você tem que chamar atenção de alguma forma, porque a pessoa ela não parou no Instagram para te assistir. Ela entrou no Instagram para ficar no Instagram. E aí ela... Opa, peraí, que é isso aqui? A gente Hã? mal lembra o nome das pessoas que a gente segue. Pois é, um parênteses Instagram. aqui, né? Você já encontrou com alguém que você segue ou que você já viu em algum conteúdo em algum evento que você simplesmente não lembrava o nome daquela pessoa? Sim, isso Caraca, aconteceu há Conheço aquela pessoa ali. 15 Porque a dias gente atrás. no Instagram, a gente até gosta do conteúdo da pessoa, mas a gente não grava o nome da pessoa. O YouTube já é diferente, né? Não, e você sabe que eu sei o teu nome, eu já vi vários vídeos seus. E quando eu tava vindo pra cá, eu falei assim, deixa eu entrar no Instagram da Cecília. Aí tava assim, seguir. Eu falei, quê? Como assim eu não sigo Que ela? absurdo. Que absurdo. Mas eu já segui, tá? Deixa eu me retratar aqui. Por isso que o CTA é importante, que é a última fase do Sim. roteiro, né? Mas a fase de desenvolvimento, que é muito importante também, que você tem que fazer 2 coisas na fase de desenvolvimento do roteiro. Você tem que proporcionar uma microtransformação para a pessoa, por mais mínima que seja, né? Você tem que ensinar alguma coisa que a pessoa sinta que valeu a pena ter assistido aquele vídeo. Uma coisa mínima que seja, mesmo que seja né, botar um gatilho na mente dela para ela pensar, enfim. Aí, de novo, posicionamento, né? Você entende, você tem que entender onde você quer chegar com aquele conteúdo. E a segunda coisa que você tem que é muito importante, que nem sempre dá para fazer, mas quanto mais você conseguir fazer na fase de desenvolvimento do roteiro, é você gerar uma polêmica soft. Tem muita gente que fala que você tem que pedir para as pessoas comentarem no seu vídeo. Às vezes a gente tem que pedir mesmo, depende do contexto do vídeo e tudo mais. Mas é muito mais poderoso quando você consegue fazer isso de forma orgânica, sem pedir. E quando você gera essa polêmica soft, as pessoas vão iniciar uma discussão. Sabe uma forma de fazer polêmica soft? Dar a sua opinião de alguma coisa. Todo mundo adora dar a própria opinião. Uma opinião de uma coisa que está em alta. Tá rolando agora que a Nike lançou uma camiseta vermelha da seleção brasileira, que tá Sim. todo mundo falando Aham. disso. Aí você entra e dá a sua opinião ali, né? De forma... Eu vi um vídeo hoje, inclusive, sobre isso, de um criador que fala sobre marketing e tudo mais. E tava assim, bombando. E era um vídeo muito simples. Principalmente esse que vai envolver um pouco de política. Política é um negócio também que Vai bombar, explode, né? Sempre vai dar. Mas não necessariamente, dividir. por exemplo, vamos pegar um assunto aqui do nosso nicho, que é sempre uma polêmica soft. Modo cinema do iPhone. Aham. Que normalmente quem está começando a fazer conteúdo com iPhone e que quer uma qualidade, vai usar o modo cinema. E aí você fala nesse conteúdo O que você acha? que usar o modo cinema é uma porcaria. Você está estragando a sua imagem. Não use o modo cinema, que é o pior jeito de você... o pior recurso de vídeo do iPhone se você quer extrair qualidade do seu vídeo. O modo cinema é o que vai te entregar menos qualidade. Outra coisa, tá querendo engajamento, compara o iPhone com o Android. O iPhone com o Samsung. Aí também dá muita polêmica. Naturalmente, a Você galera dá vai só nos sua comentários. opinião, a pessoa já começa a acabar com você. Aí você já tem que estar preparado pro hate, né? Esse é o CTA orgânico, né? E no desenvolvimento você vai gerar uma polêmica soft. Se você conhece do seu nicho, se você entende, se você tá bem posicionado, você sabe o que gera polêmica. E não é, às vezes, não é um certo ou errado, é só a sua opinião sobre um assunto. Aham. Tipo, eu vejo muito nutricionista falando, não sei o que o glúten inflama. O glúten inflama o cacete. O glúten é ruim pra quem nem tem intolerância. Se você não tem intolerância, o glúten não vai te fazer mal Isso nenhum. já vai gerar polêmica. Já vai a galera, e porra, um monte de comentário. Então, quando você, no desenvolvimento, e óbvio, né? Por quê? E quando você, esse exemplo do glúten é bom, por quê? Você gerou uma polêmica soft e você proporcionou uma microtransformação no desenvolvimento, porque você falou, você não precisa fazer Eu isso. aprendi que eu não preciso, né? Eu posso comer glúten, pô, tranquilo.
Às vezes é até um negócio psicológico. O glúten te faz mal psicologicamente, às vezes, porque você acha que vai te fazer mal, sei lá. Sim. Gente, eu não sou nutricionista, eu não faço a mínima Só ideia. tá dando um Tô exemplo. falando Vão o que eu todo mundo te vejo. massacrar Eu tô aqui. falando o que eu vejo os influenciadores que falam sobre nutrição falando, né? Eu, por exemplo, eu não tenho intolerância a glúten, mas eu prefiro tomar cerveja sem glúten, porque eu acho que É mais levinho. mais leve, né? Eu Uhum. consigo beber mais, eu fico bêbado com menos, quer dizer, eu demoro mais pra Demora ficar mais, bêbado, precisa né? beber Você tá- mais. Você tá falando de posicionamento, tem uma coisa que eu acho importante de falar, que a gente também, quando a gente vai se posicionar na rede social, o Fio falou, como você quer ser visto, é você tirar um pouquinho da sua vaidade também e escolher que caminho você quer seguir. E eu vou falar isso um pouco dentro do nosso contexto, que, por exemplo, a gente vai casar, aí a gente tá pesquisando fornecedores. E aí me indicaram vários bons fotógrafos. Se eu entro no Instagram de um fotógrafo que fotografa de tudo, ele não causa o impacto que causa se eu entrar no Instagram de um fotógrafo que só posta sobre Subnichado casamento. para casamento. Especialista em casamentos. Então, isso causa um impacto. Isso não significa que aquele fotógrafo não faz outros trabalhos, Uhum. mas ele se posiciona daquela forma. Então, ele já passa muito mais confiança. Então, na hora que você... Isso vale para qualquer tipo de negócio. Igual nutricionista, sou especialista em quê? Em celíacos. Ele falou aí de glúten. Então, dá um exemplo. Então, quanto mais especialista, quanto mais nichado você for, quanto mais certo você tiver de que caminho você quer seguir, mais fácil vai ser identificar qual que é o seu público-alvo, Sim. mais fácil vai ser tocar na dor daquele público-alvo e mais fácil vai ser produzir conteúdo. Porque vai ser mais fácil você ter ideias. Vai Você ser mais sabe fácil com quem você está conversando. Então, é muito mais simples você criar conteúdo quando você sabe para quem. Você consegue imaginar uma pessoa ali com quem você está falando. E para finalizar aqui as fases do roteiro, né? Você tem o gancho, CTA, né? Microtransformação, se possível, gere uma polêmica soft. E por último, o CTA. E aí o CTA é muito importante, por exemplo, pedir para seguir. Você acompanha o conteúdo, você sabe quem é e às vezes você não segue, Sim. né? Então, Ixi, eu não devo estar pedindo para seguir. pedir para seguir. Nem Será? sempre dá para se pedir para Ah, seguir, sim, nem sempre, né? Mas tem conteúdo que super encaixa, tipo, finaliza, me segue aqui e tal, não sei o quê. Agora, uma coisa que está funcionando muito é você... não é bem um CTA. A gente fala que é um CTA porque é o nome da última fase do vídeo. Mas é você finalizar vídeo sem anunciar que ele está acabando. Tá. Porque quando você pede para seguir, você já está falando que ele está acabando. Acabou, né? Acabou. Uhum. Ou quando você, né, comenta aqui, o que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Você está falando, é o fim do vídeo, Tá. né? Uhum. A pessoa está vendo que é o fim do vídeo. Quando você acaba o vídeo, simplesmente acaba. Não fazer isso sem sentido, né? De forma brusca. Brusca, assim, não. né? Simplesmente Mas acaba o pode vídeo. ser de forma brusca, porque Também. a pessoa fica confusa se o vídeo acabou ou não. Então acaba Peraí, deixa eu ver assistindo de de novo. novo. Pode ser de forma brusca, mas não pode ser sem sentido. Sim. Sim. Tipo, acabou o conteúdo. Você não pode simplesmente, você tá falando uma coisa... Não. Finaliza o que você estava Aham. falando ali e tal, mas aí o vídeo acaba e é natural as pessoas esperarem que você faça uma conclusão do vídeo. Sim, Outro dia me perguntaram, você acha que eu devo colocar logo no final do vídeo? Talvez não, porque vai diminuir a retenção. Porque a pessoa vê que acabou. Ela não vai ficar lá vendo o seu logo. Você colocou lá 3 segundos de logo, ninguém vai ficar lá assistindo. Então, talvez não seja uma boa estratégia. Só se for um vídeo institucional, alguma coisa assim. Que tem um porquê de ter aquele elemento ali, né? Então, só vai perder retenção. Gente, o roteiro é muito simples. Gancho, desenvolvimento, CTA. E... Eu esqueci o que eu ia falar. Eu fico te interrompendo toda hora. Não, As eu ia falar... Esqueci. Às vezes você vai Não. lembrando também Microtransformação, colocar logo no final, a pessoa não vai assistir Ah, não, até o eu final. ia falar das métricas que o Instagram tá colocando agora, né? Sim. depois. Ah, tá. Isso tá muito legal para te ajudar a fazer conteúdos que engajam mais. E na métrica, é muito legal você dar uma olhada. Você vai usar 2 ferramentas. Você vai usar as métricas do Instagram e do Edits agora, que é o aplicativo novo. Inclusive, estamos lançando um curso de Edits, tá, pessoal? Primeiro Meu Deus, curso de vocês são Edits muito do planeta. rápidos. Gravamos antes de ontem. Muito bom. Estamos editando ele. Porque no Instagram você vai ver 2 métricas, né? Você vai ver a métrica do gancho,
que tem uma barrinha lá, que tem um tracinho no meio. Se você ultrapassar esse tracinho é porque o gancho tá bom, porque a pessoa ficou 3 segundos assistindo, né? Se você não ultrapassar, o gancho tá ruim, tá um pouquinho para trás ali. E a outra métrica é a sua média de visualizações. Ele mostra lá, é um gráfico que tem um pontilhado cinza, que é a sua média de visualizações, e a linha rosa vai te mostrar se tá na média, se tá acima da média ou abaixo da média. Quando você posta um Reels, analisa isso na primeira hora e você vai saber se esse Reels é bom ou é ruim, para você refazer ele. E aí eu indico muito você refazer, e normalmente é só refazer o gancho, refaz o gancho e reposta. Pode repostar no mesmo dia, sabe? Espera umas 2 horinhas, reposta. Ou melhor esperar os horários ali mais de pico, meio-dia ou final do dia, né? 6 horas da tarde e tal. Então, isso já é uma coisa que vai te ajudar. Se tiver acima da média, ótimo. Pega esse vídeo e faz um parecido. Pega a mesma estrutura e tal e refaz ele de outro jeito. Aqui, isso é um conteúdo viral para você. É um conteúdo que tem potencial, porque ele está acima da média. Aí olha que interessante. Aí você vai lá no Edits, que o Edits está mostrando outras métricas dos vídeos. Né? E lá no Edits, ele mostra uma métrica que tem no YouTube, que é a métrica de retenção geral do vídeo. Ele vai te mostrar a retenção do vídeo todo, o tempo que o vídeo tem e o gráfico de retenção que o seu vídeo vai ter. E olha que interessante. Eu fiz um experimento há uns 15 dias, que eu postei um vídeo 8 horas da manhã e o vídeo foi mal, ele foi abaixo da média. Eu fiz todas essas análises. Aí eu refiz o gancho dele e postei meio-dia. E aí, explodiu. É o mesmo vídeo, é o mesmo tema, eu só refiz o gancho. Aí eu fui no Edits para ver a curva de retenção desse vídeo. Tá igual. Tá igual. Ele retém ali nos 3 primeiros segundos e vai caindo bem parecido. Tipo, uma diferença muito mínima. E essa é a prova de que se você não tiver um bom gancho, o Instagram não vai entregar o seu vídeo, cara. Exato. Ele não entrega. Ele já faz uma pré-análise Ele corta. ali. Mesmo que a pessoa fique assistindo até o final do vídeo, se o gancho não foi bom, se não reteve mais gente no início do vídeo, ele não vai entregar. E aí pra você ver a diferença desse vídeo. Um bateu 18 mil views em uma semana, o outro passou de 100 em 2 dias. Em 100 mil views. Caraca, muita Olha a diferença da diferença. força do gancho. E assim, o mesmo conteúdo, O mesmo só o conteúdo. gancho que Exatamente mudou. o mesmo vídeo. Então, às vezes, a gente nem precisa olhar e falar assim, deu tudo errado. Às vezes é só o comecinho ali que você não fez de uma forma tão chamativa. Sim. Cara, É só um muito pequeno legal ajuste isso. que você faz ali. Uhum. Né? E aí, vocês estão usando aquela nova ferramenta do Instagram para testar os vídeos? Vocês já viram? A gente fez alguns testes. Pra mim, não deu muito resultado. Pra você, deu. Ele falou que ele tava usando errado. Aprendeu a usar do jeito certo. Porque você faz o teste, coloca ali para testar e ele vai entregar para um público que não te conhece, não te segue Isso. e nem vai exibir no seu perfil. Porque né? assim, quando você vê a ferramenta de teste, aí você imagina que você tem que testar um vídeo novo pra ver se ele vai dar certo pra depois postar no seu feed. O que funcionou foi pegar vídeos antigos que deram muito certo e aí você entrega só pra quem não viu, só pra não legal. seguidor. Você pegar um vídeo que você nunca postou e postar no Reels de teste, acabou. Morreu o seu conteúdo. Agora, eu ainda estou testando, eu gosto muito de testar, você percebendo. Eu ainda estou testando, mas as primeiras impressões que eu estou tendo do teste que eu estou fazendo é o seguinte. Você não vai postar um Reels no teste e ele vai engajar como engaja normalmente quando você posta com a sua média de visualizações. Você tem lá o seu número de seguidores, você sabe, pelo menos deveria saber qual que é a sua média de visualização normal, o que está abaixo da média, o que está acima da média. O vídeo, quando você posta no Reels de teste, ele sempre vai estar abaixo, muito abaixo da média, tipo, ridiculamente abaixo da média. Vou pegar o meu exemplo. Aí, de novo, gente, ainda estou fazendo o teste, isso eu estou experimentando com o meu perfil, eu estou passando as minhas impressões, você pode aplicar aí no seu para você ver se funciona também. A minha média de visualizações hoje, e é engraçado porque quanto mais seguidor você tem, mais vai cair na média, isso é ridículo, né? Mas a minha média de visualização hoje, média normal, que se o vídeo não tiver isso, pelo menos eu preciso mexer alguma coisa nele. E no primeiro dia ali bater 40, 50 mil e depois, até uma semaninha, ele chegar perto de 100. Tá. Essa é a minha média.
Se no primeiro dia passou de 100, tá acima da média. Explodiu. Aí eu vou analisar aquilo, vou fazer um vídeo igual. Abaixo da média, normalmente vai bater 10, 20 mil em um dia. No Reels de teste, um vídeo que vai bem no Reels de teste, de acordo com os meus testes, com o meu conteúdo, ele bate 13 mil visualizações no Reels de teste. Tá. Se o Reels bater 13 mil visualizações, no primeiro dia, tá? Tem que ser no primeiro dia. 24 horas, bateu 3 mil visualizações. Aí eu jogo ele pra Aberto ao geral. público. Aí eu abro ele. É 100 mil visualizações. Entendi. Pra mim, aconteceu isso. E é o que a Cissa falou. Você vai pegar... Existem ferramentas, inclusive, que dá pra fazer isso. Mas você vai pegar os seus conteúdos que mais tiveram visualização e engajamento. Aí você vai analisar ele ali, talvez fazer algum ajuste no gancho ali e tal. E aí você posta ele no Reels de teste. Se no primeiro dia ele tiver... Aí você vai ter que fazer vários posts para você saber qual que é a sua média ali do teste. Aham. Se no primeiro dia, no meu caso, se nas primeiras 24 horas ele chegar em 3 mil visualizações ou até passar disso, aí eu abro ele. Se ele não passar de 500 visualizações, eu sei que mesmo se eu abrir, ele não vai dar bom. Não vai dar bom. É. Legal. Agora, se der bom fazendo dessa forma, pô, traz bastante seguidor. É bem legal. E é interessante falar, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas quando você faz o teste, ele mostra só para não seguidores. É, só para né? não seguidores. Então é a oportunidade de você ser visto ali com um conteúdo seu que já deu certo. Então é interessante. Furar usar um pouquinho a bolha ali dos seus Exato. seguidores e chegar em novas pessoas. Exato. Né? Eu fui num evento recentemente da Meta e um influenciador, só que aí ele tem milhões de seguidores, assim. Ele tava comentando sobre os testes que ele fez. E aí ele falou o seguinte: eu postei 3 vezes no teste e na 4ª deu certo. E ele falou assim: eu só mudei o título que eu tava colocando ali na introdução, no início, né? O Sim. vídeo era exatamente o mesmo. E ele tava falando sobre alguma coisa de cabeção, assim. Eu não lembro exatamente qual era o conteúdo, mas ele falou: eu testei cabeção, não deu certo. Aí eu coloquei cabeça de Ozempic. A hora que eu coloquei isso, bombou. E quando eu abri pra geral, foi Sim. bombástico o conteúdo. Então é legal ir testando, né? É Porque teste. não adianta a gente cravar e Eu falar, não tinha dá certo, não pensado dá. nisso. Fazer igual no YouTube, que dá pra você testar várias capas. Isso, Você exatamente. pode testar vários ganchos, né? Vários e o que der ganchos. certo, você posta. Exatamente. Eu não tinha raciocinado isso. Eu achei bem legal, porque você vai usar o mesmo conteúdo, você não precisa nem gravar um novo gancho, Muito né? bom. E aí você falou sobre... eu vejo se aquele gancho deu certo, aí se não deu, eu regravo. Com que velocidade você faz isso? Tipo, no mesmo dia? Eu vejo a primeira hora. Tá. Porque essa nova métrica do Instagram, ela mostra ali, no gráfico é bem direitinho, né? Ela mostra ali, quanto mais tempo vai passando, vai aumentando o tempo do gráfico. Mas ele mostra na primeira hora ali, a primeira hora acho que já é um tempo legal para você identificar se está indo bem ou ruim. Porque na primeira hora ele mostra a sua média na primeira hora e se o gráfico daquele vídeo está acima ou abaixo da média. Se estiver abaixo, refaz o gancho e posta de novo. Legal. Se estiver acima, top. Eu acho Só vai. importante falar das métricas, porque se o Instagram fornece isso, é pra gente usar, né? E as pessoas não usam. Às vezes tá lá na cara delas a informação que ela precisa, tipo, tá lá, esse conteúdo deu certo, tá lá tudo do porquê que ele deu certo. Uhum. Ao invés dela replicar, igual o Phil falou, ou criar algo parecido, ou entender o que deu certo no vídeo para poder replicar nos próximos conteúdos, ela cria um aleatório das vozes da cabeça e fala, nossa, o algoritmo tá péssimo. Só que ela não usa as ferramentas que o próprio Instagram fornece. Então, você aprender a usar essas ferramentas que o Instagram te dá é muito importante para você gerar conteúdos que realmente vão engajar. Mas você sabia que por muito tempo eu não acreditava no gancho? Por quê? Sério? Eu acreditava, mas eu não achava que era a parte mais importante do vídeo. Para mim, a parte mais importante do vídeo era o desenvolvimento. Porque um gancho bom ou ruim, se o desenvolvimento for bom, as pessoas vão compartilhar e esse vídeo vai chegar Mas aí elas não vão mais nem longe. assistir. Pois e aí, hoje, depois que o Instagram lançou essa métrica que eu acabei de falar, né? Você Sim, cruzando pra as ver métricas, ali é um fato. início. Se o gancho não estiver bom, o Instagram não vai entregar seu vídeo. Não vai. Batemos até nisso. Agora, a parte do desenvolvimento vai fazer diferença qual vai ser a ação que a pessoa vai ter com aquele seu vídeo. Sim, Se o desenvolvimento não for bom, se ele não gerar uma microtransformação e se ele não gerar uma polêmica, sofre.
Primeiro, que não vai iniciar uma discussão no seu vídeo, que é muito bom. O algoritmo vê isso com muito bons olhos. As pessoas estão na plataforma ali, digitando e discutindo. E o mais importante, elas não vão te seguir. Porque se você não está ensinando nada para elas, se você não está proporcionando nenhuma, mesmo que mínima transformação no dia dela, às vezes, pode ser, às vezes, tirar um sorriso do rosto da pessoa. Isso é uma microtransformação também. Mas você não está fazendo nem isso, nem nada, mínimo. Por que a pessoa vai te seguir? E outra, o compartilhamento também é muito importante hoje, né? Eu li alguns artigos no próprio blog do Instagram e eles falam que hoje, agora, no momento que a gente está gravando esse vídeo, que toda hora muda, né? O compartilhamento é a métrica que eles mais levam em consideração. Porque se você clicou no botão de compartilhar e você quis mostrar aquele conteúdo para outra pessoa, é porque você achou aquilo muito bom para você tomar essa ação e falar, outra pessoa precisa ter acesso a isso. Então, quando a gente gera essa microtransformação, a gente gera algum valor ali para a pessoa, de alguma forma, ela vai sentir essa vontade de compartilhar, de realizar uma ação, né? E a vontade de compartilhar tá muito ligada também ao posicionamento da pessoa, porque se você sabe muito bem, claro, o seu posicionamento, você vai gerar essa discussão e você vai, às vezes, ativar um gatilho na mente da pessoa e a pessoa vai querer mostrar isso para outras pessoas e tá tudo ligado. E vai para a métrica, eu acho que tudo isso que dá certo vai para a métrica da retenção, porque a plataforma quer que a gente fique lá o maior tempo possível. Sim. Então, o que dá certo? O gancho, porque a pessoa ficou mais tempo no seu vídeo. O compartilhamento, porque vai ajudar as outras pessoas a ficarem mais tempo na plataforma. Tudo que incentivar as pessoas a ficarem mais tempo dentro do aplicativo são métricas que vão te ajudar, com certeza, a crescer e ter mais engajamento. E você quer ver uma dica muito legal, que inclusive entra um pouco de vaidade das pessoas? Tem gente que não ativa o download dos reels, né? E quando você ativa o download dos reels, você está potencializando ainda mais o compartilhamento. Porque às vezes a pessoa faz o download do seu vídeo para fazer um react. E o seu vídeo vai mais longe, né? Então, você aconselha deixar ativa essa função. Deixa. Às vezes um jornal local quer fazer uma matéria com uma parada que você falou lá. Como é que a pessoa vai baixar o seu vídeo, né? Então, o baixar é um potencializador de compartilhamento. Legal. Que como você acabou de falar, a métrica mais importante do Instagram hoje para ele entregar o seu vídeo. E aí, é normal as pessoas ficarem meio assim de abrir o download, porque as pessoas acham que vão piratear o seu conteúdo. Vão usar né? meu vídeo aqui pra quê, né? Deixa eu barrar. Tem essa preocupação de que talvez possam usar o seu vídeo para alguma coisa errada, para aplicar um golpe, alguma coisa do tipo, né? Mas assim, se a pessoa quiser fazer isso, ela vai gravar. Existem ferramentas que fazem download, fazer download do vídeo do Instagram no YouTube. Aparece 1 milhão de sites lá que vai fazer isso. Se a pessoa ela quer fazer isso, ela está disposta a fazer isso, ela sabe como dar um jeito de baixar o seu vídeo. Quem vai lá compartilhar e fazer o download, normalmente tem boas intenções com o seu vídeo. Essa semana, um cara me mandou um vídeo, compartilhou no meu direct. Você viu isso aqui? Estão usando o seu vídeo. Aí eu abri, era uma loja de equipamento de informática, tecnologia e tudo mais, e eles estavam usando um vídeo meu para divulgar um produto deles lá, né? Eu acho que eu falava de algum acessório. Na verdade, não era nem para divulgar um produto deles, fazia parte do conteúdo deles mostrar novidades de tecnologia. E eles estavam usando o meu vídeo porque eu sou o cara que mostra novidade de tecnologia. E aí eu falei, legal, cara, mas e aí, o que tem? Ele falou, pô, estão usando o seu vídeo lá para vender os negócios. Eu falei, ótimo, que use, pô. É a minha imagem que tá lá. Às vezes os caras vão... Aí você vai lá no comentário e fala, quem é esse cara? Cadê o arroba dele? Uma divulgação para Pois você também. Acontece, cara. Já aconteceu também, do cara tá fazendo merda, né? Já aconteceu de estar usando a minha imagem para vender um curso parecido com o nosso. Aí eu não faz isso não, cara, o que você tá fazendo? Bizarro. Aí você tá usando isso, a minha né? imagem para vender uma parada que eu vendo. Não, isso você tá errado, não faça isso. Né? Mas aí você consegue ver, as pessoas mandam para você, compartilham. Sempre vai Normal. chegar em Rapidinho você, chega. né? E aí eu queria fazer uma pergunta que nem tá roteirizado aqui, mas que fiquei curiosa. A Cecília comentou sobre o YouTube, que esse ano e provavelmente os próximos é a plataforma que vai bombar. É Vocês o ano do YouTube. no Brasil. Vocês pensam em fazer algum curso direcionado para criação de conteúdo para YouTube com o celular? Na verdade, o nosso já ensina, né? A gente tem aulas sobre... É porque é a mesma coisa. Não muda. Só muda
Só muda... Não é a questão de roteiro que eu acho que Sim, influencia, mas a questão de como gravar é a mesma ideia, né? A parte teórica é a mesma, a parte de como montar uma iluminação é a mesma, dicas de equipamento são os mesmos. Só a questão do roteiro Pequenas que não é tão adaptações, né? dinâmico, né? Mas esse ano, né, o que é a forma de consumo das pessoas que está ansiando por essa profundidade de conteúdo que traz o desejo de consumir mais a plataforma do YouTube. Sim. E é igual você falou para você tem mais dificuldade de vir pro conteúdo mais dinâmico do que pro YouTube. Porque se você vai falar de algo que você domina, você Gente, liga a eu câmera e odeio ter que fala. falar as coisas em 1 minuto. Eu É odeio. horrível, né? Você quer... Eu falo, ai, não quero ser tão rasa, eu preciso falar mais coisas. Aí você cria vários vídeos, olha que maravilha. Não, eu sei, eu preciso trabalhar isso em mim. Mas é. E aí a gente entrou um pouquinho, tendência, né? YouTube vai bombar e tudo mais. O que vocês têm visto, assim, de tendências nesse universo de criação de vídeos? Eu acho que isso que eu falei, de conectar mais com o público, ser mais profundo, ser menos trend. Aham. Não que as trends não deem certo ainda, mas você pode ver que não tá mais bombando igual era antes, essas trendzinhas. Sim. E um conteúdo mais inspiracional, né? Você vê hoje as pessoas estão parando, falando um pouquinho mais. Tá mais Tal desacelerado. do lo-fi, né? Do Não lo-fi. O Misha tá falando muito desse Assim, conteúdo. eu não acho que o lo-fi... eu vou discordar, inclusive, do Misha, que ele tá falando muito disso, que foi meu professor, eu palestrei no evento dos mentorados dele agora. Eu adoro o conteúdo do Misha. E sim, o lo-fi é uma tendência, ele é um tipo de conteúdo que as Pra quem pessoas não têm que sabe fazer. o que é, explica pra quem não sabe. É esse conteúdo de você falar mais calmo, parado ali, contar uma história. Sem transições, sem não sei o quê, Num sem cenário cortes, legal, é. bem produzido ali até. Mas não se engane, não é simplesmente parar e falar. Você tem que construir, Exatamente. tem uma copy. É um vídeo muito estratégico. Só que você Uhum. vai olhar para a câmera e vai falar. Agora, a parte que eu não gosto muito é que isso funciona para quem já tem uma presença forte na internet. Se você é um cara que está começando agora e precisa engajar, precisa fazer crescer o seu perfil e tudo mais, eu acho que você tem que ser um pouco mais agressivo. Uhum. Eu acho que... Agora, a tendência que eu master que a Cissa falou, as pessoas elas querem mais fazer parte de uma comunidade, elas querem ver você de verdade ali, elas querem se conectar com você. Então, cada vez mais você aparecer, você se mostrar, você falar mais... Aquela opinião que você tem medo de da sua dar, é ela que opinião. vai fazer você crescer normalmente. E se mostrar mais nos stories também. O story é um espaço muito legal para você mostrar mais a sua vida, né? Mostrar mais o seu lifestyle, que é uma coisa que as pessoas se Tem interessam medo bastante de também. postar, às vezes, né, em Instagram Sim. profissional. Exato. Eu ia falar isso porque o Fio fala de stories. E até para empresas que são um pouco mais sérias, é um pouco maior essa dificuldade de postar esses bastidores. Então, nos stories é a oportunidade que você tem de gerar essa conexão. Você não precisa, tipo, tô aqui no banheiro escovando o dente, igual influenciadora do lifestyle, né? Mas postar um pouquinho do seu dia a dia. Às vezes você posta um café que você tá tomando, a pessoa, nossa, eu adoro essa marca desse café. Eu adoro sei lá, essa xícara, tá o Le Creuset lá, tô pensando no advogado, que é uma coisa mais complexa de postar ali os bastidores. Então, às vezes, você posta um detalhe que você acha que não vai ter nenhuma influência, tipo, é uma foto, só que tem muita história ali naquela foto. Tem os seus gostos que você não percebe porque tá ali no seu dia a dia. Mas você começar a fazer isso todos os dias, esse ritual, né, diário, a pessoa começa a se conectar com você de uma forma muito mais profunda. Legal. E para pensar, pra gente aqui, CPF, qual que é o nosso lifestyle? É a nossa vida, né? Sim. Às vezes a gente vai no restaurante, a gente vem aqui no podcast, a gente, enfim, mostrar. Eu gosto muito de falar de tecnologia, de videogame, de filmes e séries. Eu gosto do carro elétrico, que eu sou apaixonado. Então eu falo essas coisas mais nos meus stories, que conecta com as pessoas ali, as pessoas gostam de ouvir. Mas o que é o lifestyle de uma empresa? O lifestyle de uma empresa são os bastidores da empresa, né? O que está acontecendo ali por trás de tudo que está sendo mostrado, né? Às vezes você, obviamente, tem coisa que não dá para você mostrar, mas você mostrar como que está acontecendo, como que as coisas estão acontecendo. Qual que é o lifestyle desse estúdio aqui? Vocês podiam fazer story aqui mostrando, tá assim a configuração, olha a câmera que a gente está usando, essa câmera aqui vai entregar isso. Então, Tô fazendo meu bolo ali, o pedido do dia.
tá, quais ingredientes você Sim. usa, como que Exatamente. é Por esse quê? preparo, né? Então, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade, né? Como que eu vou mostrar bastidor? Simplesmente isso, mostrando gente, o que só você mostrar, faz. Exato. Como que é o muito mais processo simples, né? para você entregar um serviço ou um produto para a pessoa, E né? tem coisa que a gente faz no automático, parece óbvio, né? Igual pra gente. Vou montar uma iluminação. Tipo, eu faço isso todo dia. Mas eu vou lá, enquanto eu tô montando a iluminação, vou colocar essa luz aqui, porque eu acho que esse softbox me deixa mais bonita, deixa minha pele mais lisa. Vai falar, enquanto você tá fazendo o seu dia a dia, você consegue gerar esses conteúdos É. mais orgânicos, né? Principalmente falando dos stories. E focar no topo de funil, que é Ah, isso é um erro que as importante. pessoas cometem muito. Você não está fazendo conteúdo para outros profissionais. Você não está fazendo conteúdo para as pessoas que fazem e vendem a mesma coisa que você. Você está fazendo conteúdo para quem justamente não sabe, faz a mínima ideia de como que funciona o seu trabalho. As pessoas precisam do seu trabalho, do seu produto, do seu serviço. Então, é topo de funil. É o que a Cissa falou. Eu não estou fazendo conteúdo para o videomaker que já entende de luz. Eu estou falando para a pessoa que não sabe fazer a mínima ideia. Então, eu vou fazer... Aí vem um videomaker e fala, mas tá errado esse jeito que você montou a luz aí. Caguei, velho. Não é para você que eu estou fazendo conteúdo. Estou fazendo para a pessoa que não sabe. E você não sabe o contexto, às vezes a pessoa tem uma luz, ela só pode posicionar desse jeito aqui. Então, ela tem que posicionar desse jeito. Não tá errado, cara. É você que não entende o que eu estou fazendo Mas é aqui. por isso que vocês têm sucesso no que vocês fazem, porque vocês entendem o público-alvo que vocês querem Sim. atingir. Posicionamento. E aí, é a questão da vaidade, né? A gente teve que abrir mão de um certo público para focar em outro. Exato. E a gente é muito criticado, até hoje. Nossa. Eu era já... Mas é engraçado, esse tipo de crítica não me incomoda. Mas eu acho que é isso que você falou. Você tem muito bem na cabeça o que a gente quer comunicar e para quem. Porque eu sei por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. A verdade, a honestidade do que eu tô fazendo. Sim. Tô querendo ajudar as pessoas da forma que elas conseguem na casa delas, investindo pouco. Agora, vou indicar para uma pessoa, um empreendedor, para montar isso aqui na casa deles. Uma estrutura de um Não vai fazer podcast. sentido, Não né? vai fazer sentido. Pois é. Mas é isso, gente. Eu tenho que ter coragem de ir pro topo de funil. Tem que ter coragem de boa. expandir o público e se posicionar da forma correta e aparecer. Aí, qual que é a principal ferramenta que você usa para fazer tudo isso? Ah, não é assim mais, né? É assim. assim. Ah, gente, Eu tô né? muito velha, nossa. Eu ia falar o Celular, vídeo. você Denunciei precisa minha idade. dominar o celular. Precisa dominar o celular, porque é o vídeo, gente. O vídeo é a principal ferramenta que você vai usar para fazer isso. E a forma mais eficiente, rápida e barata de você fazer isso com qualidade, que não é avacalhar também, fazer direito, com qualidade, de um jeito que vai passar valor para as pessoas, que isso é importante também. É com o celular. Hoje em dia é com o celular. Qualquer celular hoje, qualquer empreendedor hoje tem um iPhone legal na mão. Tem. Isso que o Fio falou de topo de funil, né? É você falar de uma forma que qualquer pessoa que te assistir vai entender. Uma pessoa linguagem leiga. simples. É uma linguagem simples. A gente tem essa dificuldade. Quando a gente está muito inserido no nosso contexto, você começa a usar uns termos que quase ninguém entende. E na hora que você pensa, não, as pessoas que estão me assistindo não entendem nada desse assunto. É essas pessoas que normalmente fazem a gente crescer. São as pessoas que estão chegando ali. Sim. Talvez não seja a que vai comprar de você ali inicialmente, mas é ela que vai fazer o seu perfil crescer, você crescer, ser mais Quando a gente visto. foi desenvolver o método no nosso curso, a gente precisou, inclusive, traduzir coisas que não existem traduções aqui no Brasil. Tipo... Pra se fazer entendido ali, né? Pois é, porque você vai falar para um videomaker o que é Dynamic Range. O videomaker sabe o que é isso. Aham. Uma pessoa que não entende nada, que porcaria é essa? Aí você tem que HDR, traduzir. Que é a HDR, mesma coisa. que é High Dynamic Range. O que é isso? Né? Aí você tem que traduzir, ó. FPS. FPS. Tava com um bom na mente aqui. Keyframe. Que Os meninos frame. sabem o que é um keyframe, os meninos que tá ali na house. Uma pessoa que vai editar Speed ramp. vai editar ali no Que CapCut. isso? Que tem keyframe no CapCut, que inclusive tem lá, dá pra você usar, é muito bom. A pessoa não sabe o que é, Como mas é que tem que chama traduzir. keyframe? Falam, é o Cristalzinho. cristalzinho aqui, é o ponto-chave, você vai fazer isso. Então, até isso você tem que tomar cuidado, né? Legal. E eu já fui criticado por falar ponto-chave. Uhum. Aí vem o videomaker, tem a cabeça desse tamanho. Ponto-chave, filho, nunca ouvi falar disso aí. Falou, que bom, que não é pra você que eu tô falando. Bom, Falando pra outra eu tô aqui pessoa. no meu caminho. Exatamente. Mas é um outro imbecil que fala isso. A grande maioria dos videomakers Compreende. compreende, Compreende, entende, né? E Galera sabe. se ele for inteligente, né?
Vai Ele fazer poderia o estar mesmo. ganhando muito mais dinheiro, Pois é. não é mesmo? Inclusive, o nosso público tem essa divisão, né? A gente fala para empreendedores e para videomakers. Tá. Inclusive, tem a jornada do vídeo que a gente fala, inclusive, qual o caminho que cada um vai tomar. Hoje que a gente falou para E acontece empreendedores, muito né? das pessoas começarem com o nosso curso, às vezes não entende nada, aí aprende, começa a filmar com o celular e depois acaba Vendendo esse serviço, Porque legal. fazer vídeo dá virando dinheiro. uma profissão, Legal. né? E aí Fazer vai vídeo dá investir na grana. câmera, mas tem várias pessoas que a gente conhece que começaram com o nosso curso e acabaram Legal. virando videomakers. E onde que mesmo as pessoas profissionais. podem encontrar o curso de vocês? Dominandocelular.com. Boa. Dominandoocelular.com. Ou vai no nosso perfil mesmo, Sim. @philrocha, @Cecília Creme. Cecília Underline Kramer. Creme. Kremer, eu falei Infelizmente. Kramer no começo. Você Oi? fala Fala Kramer. Kramer, Eu falei, mas eu vou- é Kramer. Eu gosto de falar Kramer pra pessoa saber como é que Tá, escreve. Com Mas K. é Kremer. Fala Creme, Kramer. Fala creme. Tá, me desculpe. Eu então, nem pra eu eu ter vou- um nome mais fácil, né? O meu é José, O o meu é José Felipe Rocha da Silva. Aí eu fiz o Então- nome Bem artístico. brasileiro. Sigam no Instagram. Vocês estão em outras redes, YouTube. YouTube também. Tá no TikTok também. Tem Tá. lá o nosso conta no TikTok. Mas a gente acaba focando mais no YouTube e no Instagram. Né? Show, fechou. Então, ó, quem quiser aprender mais, eu acho que nesse episódio deu pra aprender muita coisa sobre edição de vídeo, mas dá pra aprender muito mais. Acompanhem eles, sigam, porque tem um conteúdo muito bom e o conteúdo pro empreendedor, né? Sim. Feito de uma forma e falado de uma forma simples para que todo mundo entenda. Gente, nossa, eu acho que foi muito rico, deu pra Foi gente muito legal. conversar sobre Bom. bastante coisa, né? E Passou foi mais de super uma hora que eu nem vi. produtivo. Pois É, 1h20 já. E muito, muito, muito obrigada por Ah, a gente terem que agradece o aceitado o convite. convite. Foi Muito um legal. prazer receber vocês. Eu tenho certeza que a gente conseguiu atingir o objetivo, que é o objetivo aqui do podcast, de ensinar na prática para que os empreendedores, os autônomos possam aplicar o que a gente conversou aqui nos seus negócios e tomar ação, dar o primeiro passo, que foi algo que a gente falou tanto aqui, né? Então, muito obrigada. pra Obrigada a vocês. você, A Carol. gente Foi um que agradece, prazer. valeu. Muito bom o bate-papo, fluiu. Você Gostei. deixa a gente a muita vontade. Que bom, muito obrigada. E obrigada a você que assistiu até aqui. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho de notificações para você receber os novos episódios que a gente publicar por aqui. E se você estiver ouvindo ou assistindo pelo Spotify, deixa aqui seu comentário sobre o que você achou desse episódio ou com dicas, nomes de outras pessoas que a gente pode trazer aqui também, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.